Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, quero manifestar o meu pesar pelo passamento do grande lutador Marcelo Alencar, prefeito, governador, senador, um homem que lutou pela democracia, sofreu naturalmente as consequências da repressão, mas que com a redemocratização procurou dar a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país. Claro que não é possível também, mesmo prestando a homenagem, manifestar a nossa oposição à época àquele processo de privatização, a afirmação do modelo liberal que vinha da presidência da República com o senhor Fernando Henrique Cardoso, e que em várias unidades da federação o mesmo modelo prosperou. Aqui no Rio de Janeiro salvou-se apenas a SEDAI. Banerj, Conerj, SERJ, CTC, tudo foi privatizado. Mas, de qualquer maneira, respeitamos naturalmente as divergências e, nesse momento, lamentar muito porque, acima das divergências, Marcelo Alencar sempre foi um homem muito cordial no seu relacionamento pessoal. Sempre manifestou também respeito àqueles que dele divergiam. Deu a sua contribuição, tem o seu nome nos anais da história do nosso país e do nosso Estado, e no momento só nos resta lamentar e mandar também um abraço de solidariedade a toda a sua família. Mas, senhor presidente, mais uma vez vem a esta tribuna abordar algo que precisa ser considerado principalmente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Me refiro, e do deputado Jânio Mendes, que também é advogado, o deputado Zaqueu Teixeira, também advogado e também delegado de polícia. Me refiro ao desrespeito contundente, flagrante, continuado, persistente às prerrogativas do advogado. Tem havido inúmeros casos em que o advogado fica impossibilitado de exercer a advocacia em face de uma incompreensão que não pode prosperar, porque todos sabem que o advogado é essencial na justiça, o contraditório, o direito à defesa, a ampla defesa, mas a criminalização da advocacia está assim prosperando de tal forma que encontramos em diversas oportunidades muitos absurdos. Aqui, agora na Comissão do Trabalho, aprovei a realização de uma audiência pública exatamente com o objetivo de mobilizar a classe dos advogados para debater essa questão, de modo a que algo possa ser feito no sentido da proteção do exercício profissional. E fiz um contato com o presidente da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, e com o presidente do Instituto dos Advogados, Técio Lins e Silva. Entendendo, senhor presidente, que a realização de uma audiência pública com esta finalidade tem na OAB o local mais apropriado. Imagino que poderíamos realizar, ou imaginei que poderíamos realizar esta tarefa na sede da Ordem dos Advogados do Brasil. E, ao conversar com o Dr. Felipe Santa Cruz, ele próprio entendeu da conveniência e de que deveríamos reunir alguns advogados ou vários, para que cada um fizesse um relato do seu próprio caso, do atentado às suas prerrogativas. Eu conheço vários que foram submetidos a mandados de prisão. Conheço outros cuja atuação como advogado
foi confundida com o ato praticado pelo cliente por ele patrocinado. Nem me refiro à canseira que os advogados levam no fórum, as audiências que não são realizadas, juízes que não recebem, promotores que não recebem. Não estou me referindo à indelicadeza, à afronta do dia a dia. Estou me referindo a casos muito mais graves, que estão acontecendo agora numa profusão muito grande. E aí, trago aqui um caso que é representativo do desrespeito para com os advogados, que é o caso do doutor Tiago Davi Fernandes. O doutor Tiago Davi Fernandes vem passando por uma via crucis, já tendo inclusive aberto um processo, um procedimento na Ordem dos Advogados do Brasil, mas que precisa ser ultimado. Doutor Tiago Davi Fernandes passou a ter como adversário um juiz de direito, Flávio Citro Vieira de Mello, que se apresenta agora muito mais como defensor de concessionárias de serviços públicos, muito mais como defensor de empresas que afrontam os consumidores, do que como alguém que deve julgar com isenção. E, em face desse confronto, tendo o doutor Flávio Citro uma grande aliança no Ministério Público, a promotora Angélica Glioche, o doutor Tiago já está submetido ao 3º mandado de prisão, em 3 ações diferentes, tramitando em juízos diferentes. Na primeira ação, a prisão foi decretada, mas no tribunal, a Câmara Criminal revogou a prisão. Me parece que em face desta decisão, porque o doutor Tiago tem endereço certo, é um jovem advogado, não tem por que fugir à ação da justiça, tem até interesse em demonstrar a perseguição, talvez se sentindo derrotada. A doutora Angélica Glioche, em outro processo, mas pelo mesmo motivo, pede de novo a prisão. E antes do julgamento do habeas corpus, do recurso, agora, em outra vara criminal, um outro mandado de prisão. 3 ações com a mesma motivação em 3 varas diferentes. E aí, naturalmente, para se defender, o doutor Tiago Davi Fernandes, além de buscar a proteção da OAB, e precisa da proteção da OAB, como entidade representativa não apenas dos advogados. A OAB, diante do povo brasileiro, representa a consciência jurídica. Em diversos momentos, a OAB tem se destacado na defesa da democracia, dos direitos humanos, inclusive em fases as mais duras da nossa história. E aí, senhor presidente, doutor Tiago, para demonstrar que ao juiz Flávio Citro Vieira de Mello não falta apenas a isenção, falta também a autoridade, porque ele próprio, e tem aqui, ele é autor de várias ações indenizatórias, se considerando lesado como consumidor. Não só ele e a esposa, em ações diferentes. Ele, o doutor Tiago, para se defender, reuniu
reuniu ações, tendo ele como autor, contra, olha aqui, American Airlines, Arte Som, Comércio e Serviços Eletrodomésticos, Banco Santander, Hyundai, Nespresso Boutique, Rio Lep Park do Brasil. E em todas as ações, ele sai vitorioso, recebendo poupudas indenizações. Tenho aqui, pelo menos, as decisões de primeira instância. E ainda, as ações em que sua esposa sai também vitoriosa. E sai vitoriosa também recebendo indenizações as mais promissoras, diferentemente de qualquer outro cidadão. A esposa do juiz é a senhora Adriana Loriato Citro Vieira de Melo. Move ação, está aqui, também contra American Airlines, ação diferente da ação proposta pelo juiz Flávio Citro. Move ação, outra, contra Flores Online, todas vitoriosas. Uma outra ação, aqui, contra Net Rio. E aí, senhor presidente, fico eu cá com os meus botões, vendo que estamos diante de algo super aqui também, doutor, a esposa também move contra Super Cupcakes e outro. São muitas as ações de autoria do Flávio Citro, juiz, e de sua esposa, todas vitoriosas. Acusa, doutor Tiago é acusado de patrocinar causas confiando em que as concessionárias de serviço público preferem fazer acordos de 700 a R$1.000 sem a verificação da documentação acostada aos autos pelo advogado, e procura dizer falsamente que as procurações não são assinadas pelos clientes. Ora, no juizado especial, deputado Jânio Mendes, o autor tem que comparecer acompanhado do seu advogado. Como dizer? E nos casos envolvendo o doutor Tiago, que o vem vitimando, ele tem o depoimento feito em delegacia do cliente, que diz como foi coagido, como foi ameaçado, porque assinou a procuração sem ter um contato direto com o advogado. O escritório providencia. Todos sabem como isso funciona. Advogados na Justiça do Trabalho, na defesa do consumidor, são vários os escritórios que são montados com trabalhadores, servidores, empregados, que ali recolhem a procuração, os documentos, para que o advogado ajuize a ação. Chegar no momento da audiência e pedir ao cliente que diga qual é seu advogado, nesses casos sumaríssimos, é praticamente impossível. E concluir a partir daí que a procuração não havia sido assinada, a uma distância muito grande. Então, senhor presidente, lamento dizer que a promotora de justiça Angélica Glioche
também passou a engendrar denúncias para alcançar esse resultado. Não posso imaginar com qual objetivo. E o juiz Flávio Citro, reitero, em causa própria, tem conquistado decisões, indenização, 21 mil reais, 10 mil reais, enquanto o cidadão comum recebe uma indenização de 700 a 1.000. A concessionária confessando que não tem interesse em olhar a documentação, porque sabe os crimes que vem praticando contra os consumidores. O PROCON está aí. A Assembleia Legislativa aqui, com a Comissão de Defesa do Consumidor, quantas pessoas comparecem diariamente buscando a proteção da Assembleia Legislativa, que tem um órgão de defesa do consumidor. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para manifestar a minha solidariedade ao doutor Tiago Davi Fernandes. Não é possível, vamos hoje ter contato com a Comissão de Direitos Humanos e com a comissão que defende as prerrogativas dos advogados, na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, de modo a que venha a ser feita uma espécie de mutirão. Não é possível que um advogado tenha a necessidade de organizar para se defender um dossiê tão volumoso, comprovando a sua inocência e demonstrando o procedimento escuso daqueles que o estão perseguindo. Os advogados do Rio de Janeiro precisam ser defendidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado, reitero, é essencial à justiça, é essencial à democracia. Criminalizar a ação dos advogados, como vem acontecendo, criminalizar o exercício da profissão, é algo muito danoso à própria sociedade e ao Estado democrático de direito. Muito obrigado.